Só um minutinho. Está no ar. Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao Facebook do Sindsaúde Goiás. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre políticas de práticas integrativas e complementares e a situação do Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares do Estado de Goiás, o CREMIC, tão conhecido e amado por nós como Hospital de Medicina Alternativa no passado. E hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, nós convidamos duas pessoas especialíssimas, né, que têm uma história com o Estado de Goiás, que têm uma história com o CREMIC, né, com o antigo Hospital de Medicina Alternativa, que são o Dr. Danilo Maciel, que é especialista em Medicina Preventiva e homeopata, mestre e doutor em Ciências da Saúde. Boa noite, seja bem-vindo, Dr. Danilo. Boa noite, Neia, boa noite, professor Daniel, boa noite a todos os participantes aqui do Sindsaúde. Grato pelo convite, satisfação estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E a gente tem também o Daniel Nunes, né, Cardoso, que é goiano, acabei de descobrir que é goiano, né, Daniel? Está exportado para o Ministério da Saúde, e o Daniel é farmacêutico, mestre em farmácia, tecnologista da assistência farmacêutica no Ministério da Saúde, participante do grupo de farmácias vivas da Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Bem-vindo, Daniel. Ministério da Saúde, participante do grupo de farmácias vivas da Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Bem-vindo, Daniel. Tudo bem, Daniel? São Paulo. Bem-vindo, Daniel. Tudo bem, Daniel? Daniel, está nos ouvindo? Tudo bem, gente. Eu coloquei no mudo. Me desculpem. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. É um prazer para mim, é uma honra estar do lado do Danilo, né? É um cara que eu tenho muita admiração e sempre falar do CREMIC para mim é um imenso prazer. Agradeço a oportunidade. Que bom. Coisa boa. Bom, eu queria só situar um pouquinho as pessoas, né? Por que a gente está falando de políticas de práticas integrativas? Por que a gente está falando do CREMIC nesse momento? O que levou o Sindsaúde a discutir sobre esse assunto, né? Nesse momento em que a gente vem ouvindo, né, do governo federal desmonte de políticas de saúde mental, discussões sobre as práticas integrativas, e o que nos motivou aqui no estado de Goiás a trazer à tona essa discussão sobre as políticas de práticas integrativas. Nós tivemos uma demanda dos trabalhadores do CREMIC recentemente em relação a problemas nas relações de trabalho, disposições de alguns trabalhadores, e surgiu uma angústia coletiva, né, em relação ao CREMIC. Será que vão fechar o CREMIC? Será que vão mudar? O que vai acontecer com o CREMIC nesse momento? E essa angústia dos trabalhadores fez com que nós nos mobilizássemos no sentido de ir ao encontro do secretário estadual de saúde, Dr. Ismael Alexandrino, a Superintendência de Assistência Integral à Saúde, a SAIS, na pessoa do Sandro, né, que hoje é o superintendente, para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo e tentar mediar essas relações que estavam atritosas, né, nesse momento. E passando, né, por esse percurso todo, nós decidimos também discutir um pouco sobre a política de práticas integrativas, discutir um pouco sobre o papel dessa instituição que já foi de renome, inclusive internacional, que tinha um reconhecimento nacional muito importante, que tem uma história viva aqui trazida, né, por esses dois personagens aqui, o Danilo e o Daniel, e nós resolvemos, então, trazer à baila esse assunto que é tão importante e que por muitos anos ficou extremamente arrefecido aqui no estado, né? E já de antemão, a gente gostaria de dizer que na conversa que nós tivemos ontem com o secretário de Saúde, doutor Ismael, que foi extremamente receptivo à nossa solicitação, que fez uma colocação que nos deixou extremamente tranquilizados, que foi, primeiro, o CREMIC não vai ser fechado, né? Então, isso nos deixou muito felizes, e nós tivemos essa garantia do secretário de Estado de que não há essa possibilidade de fechar o CREMIC.
Há sim muitas discussões que estão sendo feitas nesse momento, mas nenhuma delas gira em torno do fechamento daquela instituição. Isso foi para nós um alívio muito grande, porque nós enxergamos o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares como um patrimônio realmente dos goianos e uma instituição única, referência nesse tipo de práticas no Estado. A outra garantia que nós tivemos do secretário foi de que haverá uma comissão que fará essa discussão de forma coletiva, que fará esse acolhimento dos trabalhadores e pensará também projetos, né, para que essa instituição possa avançar naquilo que a gente acredita que é tão importante para o nosso Estado. E hoje pela manhã nós tivemos também uma reunião com o superintendente o Sandro Rodrigues, em que nós detalhamos melhor, né, algumas dessas perspectivas. Sandro também que foi extremamente receptivo junto com a equipe, né, a Milena e a Sueli, pessoas que nos deram toda a garantia de que esse será um momento de transição, sim, mas um momento que será feito uma discussão coletiva, participativa, e que nós teremos a possibilidade de auxiliar nesse processo de mudança e, quiçá, para melhoria realmente do Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares. Então, só para que a gente possa situar um pouco as pessoas, né, que estão acompanhando essa discussão, esses foram os desdobramentos desses 2 últimos dias, né? Nós estivemos enquanto representantes do Sindsaúde no Conselho Estadual de Saúde, nesse diálogo com o secretário. Então, a gente ficou extremamente feliz com esse posicionamento e acreditamos que é possível realmente caminhar um pouco mais nessa possibilidade de reconstrução, né, de reerguimento do CREMIC. Então, para que a gente possa conhecer um pouco dessa história, eu acho que nada melhor do que trazer quem viveu essa história, né? E o doutor Danilo viveu essa história aqui no estado de Goiás, acredito que o Daniel também é uma pessoa que conhece muito de perto a história do CREMIC, e eu gostaria, doutor Danilo, que o senhor fizesse um pouquinho, né, um breve histórico, né, do que foi a sua história aqui com o CREMIC, o senhor tem uma relação muito próxima com ele, e aí a gente queria ouvir um pouquinho, né, o que o senhor pensa do CREMIC, qual que é a importância dele para o estado de Goiás, qual que é a sua relação, né, na construção desse importante centro de referência aqui para a gente. Muito obrigado, Neia. Para mim sempre é uma satisfação falar dessa história, né, porque faz parte realmente da história da minha vida, porque eu me formei na Universidade Federal de Goiás, ali em 1985, e comecei numa residência em medicina preventiva e social, que era organizada na época pelo IPTESP, da UFG, né? E nosso preceptor era o Dr. Ivan Maciel, que na época também respondia pela Ausego, né? Ele era o superintendente da Ausego, como se fosse um secretário da saúde hoje, né? Naquela época, né? Então ele era o superintendente da organização Ausego, né? Antiga Ausego, e o nosso estado de Goiás foi, então, alvo de um convênio muito auspicioso promovido pelo Ministério da Saúde e o Instituto Maharishi Ayurveda. Esse instituto trouxe da Índia diversos Vaidyas, que são os médicos tradicionais do Ayurveda, para virem morar no Brasil por algum tempo, para ensinar o Ayurveda para os profissionais de saúde da rede pública do Estado. Na época, a gente tinha, então, essa interação entre a residência em medicina preventiva e a rede pública. E eu, enquanto um residente, eu já tinha interesse por essas práticas integrativas. O doutor Ivan Maciel falou: Danilo, você vai fazer uma área de concentração na sua residência em práticas não alopáticas, o que a gente chamava na época, né? E depois passou a chamar a medicina alternativa, mas eram práticas não alopáticas. E na sua residência você vai, então, participar da implantação desse projeto. Então, na implantação do projeto, não existia nada, não existia ainda hospital de medicina alternativa, não existia nenhuma unidade. Começou-se um curso destinado a profissionais de saúde da rede pública do Estado, com esses Vaidyas, para a gente aprender sobre Ayurveda e fitoterapia. Então, esse primeiro curso foi em 1986, e ele durou 2 anos. O primeiro ano foi um curso mais teórico, e no segundo ano, no final de 86, a gente já começou a fazer uma prática. Só que essa prática de atendimentos e de manipulações
foi feita inicialmente no CIAMS do Jardim América, não existia ainda nenhuma unidade destinada para a gente começou ali. Mas como os profissionais ficaram bem interessados, vários profissionais da saúde do Estado ficaram interessados naquele projeto, então foi feito um movimento e o governo do Estado cedeu, então, isso já no final de 86, o Hospital JK, né, que era metade daquele hospital foi cedido para a gente para implantar o Hospital de Medicina Alternativa. O primeiro nome daquele hospital foi Hospital de Terapia Ayurvédica. Ficou menos de um ano com esse nome, depois mudou para o Hospital de Medicina Alternativa. E para lá fomos todos os que começaram a fazer esse curso. Então, eu sempre digo assim, que a minha história com o Hospital de Medicina Alternativa é antes dele existir. A gente participou de todo o movimento para criar aquele hospital. Na época, vários profissionais trabalhavam junto com a gente, o doutor Luiz Helena Teixeira dos Reis, o doutor Jovar Leite Guedes, o doutor Carlos Lima Melo, além do doutor Ivan Maciel, né? Doutora Mara Rúbia, né, de Freitas, que está até hoje lá no CREMIC, e nós estamos aqui na torcida para que ela continue junto, né, com o CREMIC, né? E vários profissionais que estão hoje também trabalhando no CREMIC, faz parte de uma história antiga, né? O Mauro Elias é um deles, né, um dos colegas nossos também, ele nunca trabalhou diretamente, mas sempre participando, sempre auxiliando nas práticas integrativas, né? Inclusive, Então, tem nos apoiado muito nessa tarefa de defesa do CREMIC. Exatamente, ele sempre participou via universidade, via outras entidades, né? E uma pessoa atuante também nessa área, né? E o CREMIC, assim, ele foi assim uma época de ouro dele, na década de 80. Então, na década de 80, a gente realmente era isso que você falou, uma grande referência, um pioneiro. Foi a primeira unidade, realmente, da Secretaria de Estado de Saúde do Brasil todo, né, que implantou essa política. Aliás, até hoje, do Estado, ele é quase praticamente o único, porque depois, com a municipalização, todos os outros foram municipalizados, né? Então, são secretarias municipais que trabalham com práticas integrativas. O CREMIC é o único que é do Estado. Então, é uma história, realmente, é uma referência, é um pioneiro, né? Mas depois a gente sabe que, a partir da década de 90, a gente começou a diminuir. O projeto perdeu o convênio, né? Ao longo do período de quase 10 anos, a gente conseguiu manter alguns Vaidyas, passaram por Goiânia mais de 20 médicos indianos. Mas logo depois de 5 anos, a gente já não tinha mais o convênio, a gente começou a sustentá-los com cursos, palestras, atendimentos, né? Então, assim, foi enfraquecendo, foi perdendo força. E com essa história, as práticas integrativas entrarem também para o programa de política nacional, muitos municípios aderiram e acabou que a gente ficou um pouco para trás, realmente. A gente, por não ser municipal, a gente ficou um pouco para trás nesse processo, né? Então, embora a gente seja pioneiro, embora a gente tenha referência, embora a gente seja muito conhecido no Brasil e até em outros países, como você falou, a gente foi ficando para trás. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, ele já vem de muitos anos, né? Já vem desde a década de 90. Nós estamos com períodos ali muito complicados. Essa história de fecha e não fecha é muito antiga, viu, né? É muito antiga, sabe? Isso não é da agora, não. Já passou vários momentos assim que a gente temia que fosse fechar, a gente achava que estavam conspirando para fechar. Essa história é muito antiga. Por isso que a gente conversou, falou, olha, não tem nenhuma evidência disso daí, né? Não tem nenhum papo rolando em relação a fechar, porque isso aí a gente já passou de perto, né? Já sabe como é que são os rumores, boatos, né? De muito tempo, né? E o hospital sempre... Inclusive, a gente reconheceu isso ontem na conversa com o doutor Ismael, né? Nós dissemos que nós sabemos que o que acontece hoje, esse legado, ele não é desse governo, né? Ele é um legado que já vem de muitos anos, né? De descaso, de não investimento, né? De relegar realmente a um segundo plano, e nós reconhecemos que essa não é uma atitude, né, desse governo apenas. Então, a gente acredita que realmente é possível fazer esse resgate, né, com esse movimento que está sendo feito agora, né? Mas reconhecendo, sim, a responsabilidade de diversos outros anteriormente. Exato. Essa reunião que você teve agora, recente, com o Dr. Sandro Rodrigues, eu já tinha tido também anteriormente com a equipe dele, né? A Milena, a doutora Melina, a Sueli, da coordenação de práticas, também a diretoria do CREMIC, né? Como a doutora Melina, a Sueli e a doutora Mara. A gente já tinha tido uma reunião, assim, há uns 15 dias atrás, e eu já tinha conversado com o doutor Sandro por telefone também,
Então, eu já estava sabendo desse movimento pró-CREMIC. Né? A gente sabe que o grande desafio é muito grande, realmente, né? Tanto a parte estrutural, né, quanto a parte de pessoal, de recursos humanos. É um desafio muito grande. Nós desenvolvemos projetos assim, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde há muitos anos. O doutor Sandro Rodrigues já participou também de momentos que a gente fez parceria com a Prefeitura Municipal, na época do doutor Paulo Rassi como prefeito, né? Aliás, como secretário, né? De Saúde, secretário, né? Isso. Então, teve assim várias parcerias, né? O doutor Sandro já participou delas no passado, então ele conhece também a unidade, ele conhece a nossa história também. Então, já tinha assim um sentimento, uma certeza de que a tentativa é de reforçar, fortalecer, renovar. Agora, todo o processo de renovação tem momentos de dor, né? Tem momentos de tensão, tem momentos de desafios, realmente, né? Então, eu tenho acompanhado também, embora não esteja, eu estou de licença ainda, devo retornar no ano que vem, mas tenho acompanhado e tenho torcido muito para que esse momento de mais desafio, né, possa ser superado e a gente comece a colher os frutos, né, desse trabalho em conjunto, né? Tomara. Então, né, a gente está aqui com o Daniel também, Daniel, e eu sei que você tem um trabalho, né, importante aí com plantas medicinais, com fitoterápicos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa utilização das plantas medicinais, dos fitoterápicos no SUS, na sua experiência aí enquanto Ministério da Saúde, pesquisador, né? Você acredita que houve avanços ou retrocessos, né, durante esse período que você vem acompanhando, inclusive dessa sua história aqui com o CREMIC, né? Eu acho que você conhece bem essa realidade e o potencial que ele tem de desenvolver projetos e atendimentos utilizando as plantas medicinais, né? Como é que você enxerga isso nesse momento? Seu microfone. Primeiro, eu queria agradecer. Eu adoro ouvir o Danilo, né? Eu sempre aprendo muito, mas muito com ele. E eu vi a história do CREMIC como é uma história de superação e de união, né? Então, assim, o CREMIC, ele eclode, né? Toda essa história que ele conta e conta com as datas que viveu, ele eclode quando a gente vai criar o SUS, né? Esse movimento, ele não era um movimento de Goiânia, não era era um movimento nacional. As pessoas estavam unidas, as pessoas estavam articuladas e os objetivos, eles eram muito além dos objetivos pessoais. Por isso a gente conseguia fazer projetos muito grandes, por isso a gente conseguia pensar de forma muito ousada. Não era... Agora você para pensar que a gente vai ter um hospital de medicina Ayurveda fora da Índia. Isso é praticamente impensável. Isso reforça a importância do CREMIC, né, enquanto patrimônio. E isso reforça um chamado que eu acho que é da sociedade goiana. Né? Não dá para deixar o CREMIC ali com a equipe sofrida, com o espaço esvaziado. Então, eu vejo o Sindsaúde, né? Acho que esse movimento de envolver o Sindsaúde, de envolver o Conselho Estadual de Saúde, importantíssimo. Né? A minha praia, dentro das práticas integrativas, é plantas medicinais. Eu tenho uma história com as plantas medicinais, que não é do Ministério da Saúde, que é desde a minha infância, vai pela minha universidade, pelo meu mestrado e agora dentro do Ministério da Saúde, trabalhando no núcleo, que é um núcleo que eu tenho muito orgulho, muita honra de estar trabalhando lá. Então, a gente pode fazer um histórico muito longo, que vem desde a SEMI, na década de 80, né? E a gente pode, então, pensar um marco, não é um marco zero, mas é um marco adiantado, que seria exatamente a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e o Programa Nacional de Plantas Medicinais. E a Política Nacional de Plantas Medicinais que começa em 2006. Então, você tem uma política com as suas diretrizes, com as suas metas principais. Você tem um programa que tem prevista 436 ações, que pensa desde a indústria, pensa a agricultura familiar, pensa a ecologia, pensa o atendimento e pensa o SUS, que é a nossa base. Né? Nós não podemos sair dessa base. Então, a partir de 2006, a gente tem avanços constantes. Em alguns momentos, esses avanços são
mais perceptíveis. Em outros momentos, esses avanços vão um pouco mais devagar, porque eu acho que o Danilo falou muito bem, né, no final aí, que a gente precisa se adequar aos novos tempos, a novas demandas, e isso causa um estranhamento, isso causa algumas tensões, mas nós não tivemos, desde 2006, nenhum movimento que eu posso te dizer de retrocesso. A gente vem avançando, né? Isso vai muito de acordo com a tendência governamental, mas, inclusive, esse ano, nós acabamos de selecionar 10 outras secretarias de saúde, né, para poder fazer transferência de recursos, numa média de 790 mil para cada uma das secretarias, para que elas possam estruturar farmácias vivas. E aí eu quero agora entrar no ponto das farmácias vivas, que é onde eu milito. Né? Eu acredito que quando a gente tem a condição de produzir o nosso próprio ativo, nós vamos, então, romper com uma cadeia, né, de determinação de indústria farmacêutica. Isso é uma das coisas mais importantes. A gente vai começar a ter autonomia dessa perspectiva da gente poder ter os nossos medicamentos voltados para as nossas necessidades e com a nossa história. Né? E o CREMIC traz isso, né, a possibilidade, muito antes de ter portaria 886, que era 2010, né, e a própria resolução de diretoria colegiada da Anvisa, que regulamenta as boas práticas em 2013, né, RDC 18. O CREMIC já vem fazendo esse trabalho pioneiro, né, e aí isso as novas regulamentações, as novas normativas, talvez tenham impactado negativamente, porque tem essa necessidade mesmo de você adequar, de você criar um controle de qualidade, de você atender às novas normativas. Isso gera uma certa resistência. O ano passado, quando eu estive no CREMIC, eu passei o ano em Goiânia, antes de voltar, eu estava de licença do Ministério para ficar em Goiânia, né? Muito por causa da minha mãe e muito para poder estar junto, porque eu sempre fui fã. Né? Eu era aquele cara que era fã, eu ia em todas as semanas científicas, né? Eu tenho os livros todos ali, e aquele cara que bebe na fonte. Então eu vou lá e o que é que eu observo? Eu, na área de plantas, né, eu vejo todas as outras áreas, né, participo das outras áreas, mas não tenho a condição de poder falar mais sobre as outras práticas. Mas na área de plantas eu vejo o trabalho heróico, né? Não pode falar diferente, o trabalho heróico da doutora Mara Rubia, o trabalho heróico da Renata, de uma equipe que está ali, das farmacêuticas, né? Com uma estrutura ainda carente, né? Carente de reforma, carente de pessoal, carente de uma orientação para esse movimento, para esse momento que as plantas medicinais precisam. As plantas medicinais hoje elas precisam de estar dentro de um discurso, de uma discussão, né? E a gente não vai aqui endurecer essa discussão para falar que tem que ser evidência e que essa evidência tem que ser um estudo clínico triplo cego e cheio de questões que, na verdade, todas essas determinações, elas favorecem a indústria farmacêutica, né? Nós não estamos trabalhando com moléculas novas, nós estamos trabalhando com plantas que são utilizadas tradicionalmente há milhares de anos, então nós vamos ter que pensar numa nova racionalidade para poder adaptar isso, mas isso precisa estar dentro, né, do CREMIC, isso precisa entrar dentro do CREMIC. Então, o CREMIC hoje tem... a gente publicou ano passado, eu levei meus alunos para lá, eu estava na Estácio, o doutor Danilo esteve com a gente lá num momento que a gente foi falar de PIX, e eu levei meus alunos para dentro do CREMIC, porque eu acredito que, nesse momento eu estava como professor, enquanto professor, a gente tem que pegar esses jovens e levar para dentro desses espaços, porque se eles não conhecem, não tem nem como eles defenderem. Chegava um momento onde eu falava na sala de aula, gente, nós temos uma farmácia viva, que é um estabelecimento farmacêutico, como farmácia hospitalar, como farmácia comunitária, e as pessoas falavam, mas o que é isso? É raizeiro? Nada contra os raizeiros, né? Eu, inclusive, minha primeira formação foi com uma raizeira, mas não é raizeiro no sentido, né, de que a gente vai lá e as pessoas dão plantas, as outras pessoas, sem uma metodologia, sem uma técnica, são profissionais de saúde com alto nível de conhecimento, com uma formação grande, né? Então, dentro de um espaço que vai ser provavelmente uma farmácia viva. Meus alunos, então,
pensaram comigo e falou assim, vamos pegar um checklist da resolução 18, né? E vamos pegar, ela tem 172 artigos, foi um trabalho imenso. Então, eles pegaram todos os artigos e fizeram um checklist para poder ver conformidade e não conformidade, para poder chegar ao nível de ser uma farmácia viva. E o CREMIC está muito perto, a gente ficou assim, até espantado, porque o CREMIC, mesmo numa situação de extrema carência, por isso que eu falo do trabalho heróico das pessoas que estão lá dentro, das pessoas que construíram esse espaço até ali. Porque com todo o processo de carência, olha, eu estou com um trabalho aberto aqui, nós vamos ter 71% de conformidade para se montar uma farmácia viva, de acordo com a legislação atual. Então, as pessoas podem ficar pensando de fora, mas o CREMIC parou no tempo, o CREMIC isso, o CREMIC está moderno, o CREMIC está com um pensamento avançado, né? As pessoas, os profissionais que estão lá estão capacitados, estão prontos. Então, falta esse envolvimento da sociedade, falta essa vontade política mesmo, que eu estou percebendo. Eu já percebi isso no ano passado, né? O interesse das autoridades de começar a fazer isso. E falta... Aí, agora, é uma questão que a gente vai começar a trabalhar. O CREMIC é um projeto apoiado pelo Ministério, precisa executar o recurso, né? Precisa gastar o dinheiro, inclusive, para finalizar o projeto e concorrer novamente. Né? Então, falta esse rumo, esse direcionamento para a farmácia viva. Né? A gente vai falar Você trouxe, Daniel, uma coisa que para a gente é muito importante, muito cara. Na nossa discussão hoje, inclusive, com o superintendente, né, com o Sandro Rodrigues, uma das coisas que nós discutimos foi isso. Grande parte dos trabalhadores que estão lá e que não têm formação em práticas integrativas e complementares foram colocados lá, alguns deles contra a própria vontade, não sabiam, né, como era, como funcionava, e foi uma decisão de Estado naquele momento. Então, eles também não têm culpa, né, de não terem o conhecimento, porque eles também não tiveram acesso a esse conhecimento. Agora, a gente pode mudar essa história, né? A gente pode construir algo diferente a partir dessa vontade política que você está colocando, que o Danilo trouxe para a gente, né, que já iniciou essas discussões, né? Então, eu acho que a gente vive um novo momento, um momento que eu acho que é rico, porque por mais difícil que seja passar por crises, passar por dificuldades, elas sempre nos ensinam, elas sempre nos fazem crescer. A gente sai mais fortalecido, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Agora, eu queria trazer aqui para vocês a participação de algumas pessoas, né? Tem aqui a Vânia Marra, que está no Facebook, parabenizando a participação dos queridos convidados, né? O Danilo Maciel e Daniel César, pelo apoio e defesa aqui do CREMIC. A Flaviana Alves também, falando aqui do Sindsaúde, na defesa do SUS, das políticas públicas, né, especialmente a política pública de práticas integrativas e complementares, e também na defesa dos trabalhadores do CREMIC, né, que não hesitam em doar em prol do cuidado da vida dos goianos, mesmo em meio a tanto desrespeito, né, dos seus direitos. E a Ana Cecília Coelho, que é presidente da ABENA, a Associação Brasileira de Enfermagem, né, de Práticas Integrativas e Complementares, de enfermeiros acupunturistas e em práticas integrativas, desculpe, e ela está aqui querendo saber a opinião de vocês quanto à proibição dos profissionais não médicos de atenderem acupuntura no CREMIC. Tem alguma opinião formada? Conhecem essa resolução? Como é que vocês veem essa questão da acupuntura? Quer começar respondendo, doutor Danilo? Desculpa, eu vou passar essa bola toda para o Okay. Danilo. Tranquilo. Ok. Bom, primeiro, quero falar sobre o que o Daniel falou aí, né? Sobre raizeiro, né? Às vezes as pessoas, amigos, né, brincam comigo, você virou raizeiro, cara? Eu falo, não, por enquanto eu sou só médico, estou estudando para virar raizeiro ainda. Muito bom. E outra coisa que ele falou também, assim, a gente não pode pensar assim que o CREMIC ficou para trás, ou que, né, já está desatualizado. Bom, isso é uma coisa que a gente, internamente, a gente não pensa, né? Mas a gente constata que o Ministério da Saúde deu uma distanciada do CREMIC. A gente não tem participado, a gente não tem sido convidado para participar de vários eventos, movimentos, grupos, trabalhos, pesquisas, projetos
e os nossos projetos também nem sempre recebem aquele apoio que a gente internamente acha que mereceria, né? Então, assim, nós distanciamos um pouco realmente da Política Nacional de Práticas Integrativas, da Política Nacional de Fitoterapia. A gente ficou um pouco distante. São poucos momentos que a gente conseguiu desenvolver assim projetos importantes, ou que a gente participou de realmente iniciativas importantes do Ministério da Saúde, que para nós é uma grande pena, né? Que a gente se sente um pouco de fora desse processo. Então, para nós, assim, nós temos maior consideração, maior respeito. A gente sempre convidou a doutora Carmen quando era coordenadora, agora o Daniel Amado como coordenador, sempre a gente convida. A gente tem maior apreço, carinho, né, e interesse de participar. Mas a gente sente que a gente está desintegrado dos movimentos nacionais. Não é culpa só do Ministério, dizer que é culpa do Ministério, não. Assim, nosso distanciamento desse movimento nacional de práticas integrativas complementares, sabe? Então a gente precisa resgatar realmente isso e se aproximar, e esse sentimento que a gente está presente, atual e atuante tem que ressoar também em nível nacional, é o que a gente sente, né? Agora, falando sobre a questão da acupuntura, eu vou dizer assim, o que acontece, isso daí, na verdade, é uma briga judicial entre o Conselho, aliás, do Colégio Médico de Acupuntura, o Conselho Federal de Medicina, com várias entidades e instituições, né? Então, muitas vezes, o diretor geral e o diretor técnico, ele sofre pressões do Colégio Médico de Acupuntura, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, para que se respeitem determinadas legislações e leis e aprovações e resoluções, sabe? E é um terreno muito pantanoso, muito difícil, muito confuso, porque você conversa com um lado e fala, não, a legislação nos apoia. Aí você conversa com o outro lado, né? Quer dizer, um lado é a acupuntura só para médicos, o outro lado a acupuntura não só para médicos. Os dois acham que estão ganhando a briga. Os dois acham que tem legislação a favor, que tem resoluções favoráveis. Então, é bem complicado isso daí. Eu, felizmente, não estou nessa posição de decidir, né, porque eu não estou na diretoria e tal, né? Mas, assim, eu, enquanto profissional, eu vejo isso, né? Eu converso e dialogo bem com os dois lados. E os dois lados acham que tem razão, acham que estão ganhando os processos, que estão ganhando as resoluções, que a justiça e que a legislação apoia, né? Quando você conversa com os dois lados, é incrível isso, sabe? Então, o diretor sofre muita pressão, né, para que a acupuntura seja feita, pelo menos assim, seja coordenada pelos médicos, né? Então, por exemplo, assim, o médico ele pode atender o paciente, fazer as prescrições e ter pessoal de apoio para inserir agulhas, para fazer esse processo. Isso pode ser até viável, pode ser factível, sabe? Mas e realmente envolve uma discussão que é uma discussão legal, né? E os diretores sofrem pressão. Então, não é assim um capricho, não é uma perseguição, não é nenhum preconceito, é porque realmente a diretoria sofre pressões, né? Dessas entidades, dos dois lados, né? Então, fica realmente complicado de sair dessa saia justa. Eu não queria estar nessa saia justa aí dos diretores, né? Porque realmente uma briga jurídica, né? Então, eu acho que há muitas controvérsias, né, nesse aspecto. Acho que é preciso, de fato, amadurecer bastante, né, sobre isso. Eu vou trazer algumas outras perguntas aqui do Face, mas eu gostaria também de advogar aqui em causa própria. Vocês estavam falando aí de raizeiros, de plantas, né? A gente sabe que o CREMIC também tem o atendimento em homeopatia, e a gente sempre se pergunta, tá, tem um centro de referência aqui no estado em práticas integrativas, tem o atendimento em homeopatia, mas e a formação do homeopata, né? Vocês acreditam que o CREMIC ele pode vir a ser um grande centro formador, né, de homeopatas? Existe a possibilidade de discutir esse projeto com o estado, com as universidades, há essa perspectiva, né? Quando é que a gente vai tornar a homeopatia acessível ao cidadão de baixa renda? Porque hoje ela está restrita, né, a quem detém planos privados ou quem pode pagar por isso. Quer falar, Daniel? Novamente, não é muito a minha praia a questão da homeopatia.
Eu queria só comentar um pouco sobre a questão, inclusive a questão anterior, que pode a gente colocar um pouco também de opinião, né, dentro dessa questão da homeopatia. Eu penso que, no caso da acupuntura, e aí eu nem vou ficar restrito ao CREMIC, mas eu acho que com relação a todas as PICs, inclusive a homeopatia, né, e na minha área mesmo, que é a fitoterapia, nós precisamos sair um pouco, e aí enquanto sociedade, de uma disputa de poder. Nós não podemos encarar as práticas como, então é tal profissional, é tal profissional, ou é tal profissional, desde que isso seja uma disputa exclusiva de quem pode pelo poder. Né? Nós temos que pensar assim, o profissional tem que estar formado, o profissional tem que ter condições de atender, e aí são os critérios de segurança, eficácia e qualidade. População usuária do SUS, né? E aí vem outro mito, né? Que a prática integrativa para dentro do SUS seria algo voltado para o pobre, com uma qualidade questionável. Errado, né? O que se desenvolve com relação à prática integrativa, dentro do que eu conheço, o que vários atores têm desenvolvido com relação à fitoterapia, é de alto nível, né? E não é para pobres, o SUS é para todos. Né? Então, eu penso aí nesse caso eu já vou entrar um pouquinho falando sobre um centro formador. Não sei muito sobre homeopatia, mas sobre fitoterapia, sim. Foi por isso que eu resolvi levar meus alunos. E eu acredito que as universidades e os professores têm que estar levando os alunos para conhecer, né? Porque fica falho. Se a gente for observar hoje, os alunos, os estudantes de medicina, qual é a fundamentação que eles têm no curso de graduação para entender fitoterápicos? Muito pouco, quase nada. De disciplina obrigatória, quase nada, entendeu? Então, eles saem, vão para a clínica, e qual é o índice de uso de plantas medicinais pela sociedade brasileira? Bate 80%. Como é que você não vai ter uma formação, né, ainda voltada para esse sentido? Homeopatia, idem. Práticas integrativas, nós temos aí projetos que são pontuais. Né? O CREMIC tem esse potencial. Evidentemente, não só para a homeopatia, mas para todas as outras práticas. Está do lado da escola de saúde. É uma coisa que eu penso. Ok. Danilo? Concordo com o Daniel plenamente. E nós estamos do lado ali da Escola Superior de Saúde Pública, temos parcerias com universidades, né? Temos parceria com o Ministério da Saúde, abertura para qualquer projeto, né? Então, assim, o CREMIC ele tem esse potencial de ser um centro de referência. Mas, atualmente, ele está sendo uma unidade assistencial, né? Atualmente, ele está funcionando como unidade assistencial. Então, eu vejo que uma política estadual de práticas integrativas e complementares, aí sim, essa política vindo da SAIS, por exemplo, vindo da superintendência, né? Abrindo isso para todo o Estado, o Hospital de Medicina Alternativa, o CREMIC, pode fazer parte, sim, de um grande projeto, pode ser um campo de prática, por exemplo, né? E essas aulas teóricas podem ser feitas um pouco à distância, um pouco na escola, né? Mediante essas parcerias para que se tragam professores das diversas áreas de práticas, o CREMIC pode servir, sim, como um grande centro de formação na área prática, como a gente já fez para acupuntura, por exemplo, já fizemos para fitoterapia, ainda não fizemos para homeopatia, realmente está faltando, né? Mas para todas as práticas integrativas e complementares, o CREMIC pode ser um campo de prática, aulas práticas, estágios práticos, e a SAIS, a Secretaria como um todo, funcionar, então, como esse organizador de cursos, né, de formação em parceria com outras entidades, né? E, curiosamente, a gente tem a política estadual de práticas integrativas desde 2009, né? A gente realmente precisa agora tirar, né, do papel o que está já consolidado como política e fazer isso ser vivo, né? Fazer, de fato, isso acontecer. Porque a política está escrita, né? E está de acordo com a Política Nacional de Práticas Integrativas. O que a gente precisa agora é fomentar isso, né? Queria trazer aqui um pouco também da fala do Venerando Lemes, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde, que está participando aqui com a gente no Facebook, e aí ele está dizendo aqui, o que fica difícil é saber que temos uma verba, né, que está destinada a projetos,
inclusive a formação do horto, ou seja, as plantas que serão de fato a matéria-prima para a produção da farmácia. Daí o que se vê é descaso, porque em 13 anos não conseguiram de fato destinar essa verba, né? Os processos caducam, não avançam, daí acreditamos que de fato não querem realmente promover o que é correto, né? Outra pessoa que está participando aqui com a gente é a Priscila Antunes, ela é professora da UFG, e está dizendo aqui: eu vejo a importância de fortalecimento do diálogo ensino-serviço para aprimorar a formação dos estudantes da área de saúde, incluindo os conhecimentos das práticas integrativas, ensinar uma outra racionalidade em saúde, conscientizar sobre a defesa do SUS. Parabéns pelo encontro e debate de hoje, viva o CREMIC. E aqui a Carla Rodrigues, né, que também é pesquisadora e que trouxe aqui para a gente o seguinte: boa noite. Infelizmente, o CREMIC deixou de ser centro coordenador de relevante projeto de pesquisa multicêntrico nacional em epigenética. Deixa eu achar aqui o comentário que pulou. Gente, sumiu o comentário da Carla. Cadê? Parece que apagou o comentário. Ela estava falando aqui que o CREMIC deixou de ser coordenador, né, desse projeto de epigenética. Deixa eu ver se refere. E que ela está lamentando isso enquanto pesquisadora, né? Eu acho que realmente perder uma pesquisa multicêntrica, né, seja por que motivo for, nos leva realmente a fazer uma reflexão a respeito dos caminhos que vinha tomando até então. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, extremamente importante que a gente possa fazer debates em torno das práticas integrativas e da consolidação da política, né, para que ela realmente não fique apenas no papel. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vocês conhecem a política estadual, né, ou ajudaram a elaborar? Têm conhecimento de como é que se deu isso aqui no estado de Goiás? Eu sei que foi em 2009, mas está aí, né? Participei dessa elaboração. A equipe do CREMIC, né, a equipe de ensino e pesquisa, participou ativamente, juntamente com o pessoal da SAIS, né, e outras instâncias, né, da Centro de Saúde também, né, e outras instâncias da Secretaria Estadual de Saúde. Participamos ativamente, fizemos diversas reuniões, discussões, versões, né, até a gente chegar numa versão que a gente considerou assim final, mas é como você disse, a gente não conseguiu, na verdade, implementar isso, fazer na prática funcionar. O papel ficou lá, ficou pronto. A gente considerou assim, né, que estaria pronto para começar a colocar em prática, mas a gente não conseguiu realmente fazer aquele grupo funcionar e levar, porque o projeto é que a gente levasse as práticas integrativas para todos os municípios. A gente chegou a fazer uma pesquisa estadual para saber o que existia de práticas no estado. A gente recebeu várias cartas, a gente enviou comunicados via regionais, né, para todos os municípios do estado, recebemos várias respostas do que existia em termos de práticas integrativas no estado de Goiás, com o objetivo de fazer contato, criar uma rede, fortalecer, fomentar, criar cursos, né, de formação, de capacitação, mas a gente começou isso e não conseguiu ir adiante, não conseguiu avançar, infelizmente, né? Como vários outros projetos, a gente começou e não conseguiu finalizar. O projeto que a gente começou e a verba, eu não vou dizer nomes aqui porque eu não lembro, na verdade, sabe? Nem lembro. Mas teve um da Secretaria de Saúde que falou assim: olha, essa verba que veio para vocês, compare o seguinte, você recebeu uma garrafa que veio com uma água pura, cristalina do Himalaia. Aí você chegou lá e jogou ela dentro da caixa d'água da Secretaria de Saúde. Agora, como é que você recupera essa garrafinha dessa água pura, cristalina do Himalaia? Entendi. Eu falo, caixa, pode pegar lá na caixa, tá lá. Sabe, é assim que aconteceu com o recurso que vocês vê, caiu na caixa, aqui, ó. Como é que eu vou tirar de lá agora? Entendi. O Daniel falou que o nosso ouvinte aí, participante, falou: você não consegue tirar o dinheiro de lá. Sabe, entrou e misturou. Entrou e não saiu nunca mais, né? Ele se perdeu lá no meio da caixa d'água, sabe? Não tem como. Certo. Aqui.
recuperei aqui a fala da Carla Rodrigues, né? Ela estava aqui dizendo que deixou de ser coordenador de um relevante projeto de pesquisa multicêntrico nacional em epigenética e práticas integrativas e estilo de vida. Poderiam comentar isso? Grata, doutora Carla Rodrigues, pesquisadora responsável pelo projeto. Outra pessoa aqui, o Hamilton José, precisamos no mínimo de 5 centros de práticas integrativas em saúde no estado de Goiás. Outra pessoa, deixa eu ver aqui. Posso comentar, doutora Carla? Pode comentar enquanto eu acho aqui Isso aí foi realmente assim, lamentável, né? A gente ficar sabendo, né, que eu vi agora, embora eu esteja de licença, não esteja participando, mas vi no grupo aqui dos profissionais lá do CREMIC uma carta, né, emitida pela coordenação da pesquisa, que o CREMIC deixou de fazer parte. Isso foi realmente uma pena, que é um projeto muito bonito, muito importante, que várias pessoas da equipe da Ensino e Pesquisa do CREMIC e a diretoria também estavam participando ativamente, né, assim, com grande interesse, com uma repercussão muito bonita, e de repente a coisa travou e não conseguiu avançar. Eu achei assim realmente uma perda muito grande e estou torcendo para que isso possa ser revertido, né, que seja uma coisa reversível, porque é um projeto grande, um projeto multicêntrico, importante, e era uma grande honra para o CREMIC fazer parte disso, né? Eu espero que possa ser revertido de alguma forma, viu, doutora Carla? Que muitas pessoas do CREMIC ainda têm essa esperança, né, de voltar a fazer parte desse projeto. Isso. Falando, agora entraram vários assuntos, eu vou dividir um pouco com relação à parte de pesquisa e a parte da política. Política é realmente muito difícil. Nós somos profissionais de saúde. Como não seria bom poder se dedicar ao que nós somos bons? Entrar para dentro de um laboratório, produzir medicamentos, entregar para a população, orientar a população, e a política tivesse uma autorresolução. Infelizmente, não é assim. Não há essa possibilidade, isso não existe. Se não houver participação, se não houver grupos de interesse, se não houver pressão popular, se não houver um chamamento à população, a política em si ela não vai ter condição, porque, inclusive, a política ela é movida por interesses. Se chega num determinado momento, você tem um excelente trabalho, mas você não tem um envolvimento, ele passa à margem disso. E isso é uma coisa que, em determinados momentos, a gente também observa dentro do próprio Ministério, né? E a gente está tentando reverter isso, já também tentando falar um pouco com o Danilo, eu concordo. Acho que o Ministério não se afastou do CREMIC, não. Acho que o Ministério se afastou de forma geral, né? De uma forma geral de todos os projetos. Assim, a gente hoje não basta transferir recursos, a gente tem que ser gestor da política. Então, tem um movimento dentro da nossa própria coordenação, que é a Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica Básica. Aí, entenda, o núcleo de fitoterapia da assistência farmacêutica fica junto das insulinas, fica junto de todos os outros medicamentos da assistência farmacêutica básica, e a gente acaba que, muitas vezes, tem nossa voz, ela não reverbera da forma como nós queríamos, né? A gente fica com muita dificuldade. Mas nós estamos com uma gestão, tanto em nível de coordenação quanto em nível de direção, que é sensível, né? Uma gestão sensível a isso, então está procurando recompor a equipe. A equipe hoje está muito pequena, tem eu, Benilson e Daniela, para o Brasil todo, como é que vai dar conta? Né? A gente passa o dia todo tentando colocar o trabalho em dia, mas a gente não consegue realmente fazer um processo de gestão da forma como está. Então, tem proposta de recomposição de equipe, né? A equipe não foi desarticulada politicamente, não é que mandaram as pessoas embora, mas as pessoas, Ministério da Saúde, as pessoas normalmente são de fora. Então, uma casou, a outra voltou para sua cidade, né? E as pessoas têm seus interesses, em determinados momentos elas vão fazer isso, e aí precisa de ter a troca dos profissionais. E durante muito tempo a gente teve essa dificuldade de interlocução que está sendo sanada.
né? Eu tenho que falar que a gente realmente está tendo nossa palavra, né, um pouco mais ouvida, então estamos conseguindo ter agenda. Nesse sentido, também eu penso que a sociedade, e aí o papel do Conselho Estadual de Saúde é importantíssimo como fiscalizador, né, das ações em saúde, né? Essa retomada ela não pode acontecer de forma episódica. Aconteceu agora, e aí no ano que vem a gente vai, se encontra novamente e vê o que aconteceu, e aí depois demora mais um ano. Não pode ser assim, né? Nós temos que ter pauta, reunião, observar, fazer um plano estratégico. Precisa de ter um plano estratégico muito bem formado com tudo isso. E aí, nesse plano estratégico, você tem que utilizar o que existe da política estadual, né? O que existe da política nacional, e incluir nesse plano estratégico. Precisa ter pesquisa, não é só na epigenética, não. Precisa ter pesquisa na área de agronomia, precisa ter pesquisa na área de química, precisa ter pesquisa na área de farmacologia. A universidade precisa ocupar aquele espaço ali, e para isso precisa acontecer essa articulação dentro de um plano organizado com metas factíveis. Isso é uma coisa, assim, isso é uma coisa que o CREMIC sofre, porque o CREMIC surge a partir dessa conexão com o Hospital Maharishi com um objetivo imenso, uma coisa gigantesca, né? Um hospital, uma estrutura muito grande. Então, chega um determinado momento, você precisa ter isso abastecido politicamente por N atores. Não vai dar certo se ficar isolado. Não vai funcionar. E aí você tem vontades políticas, você tem, tal governador não gosta disso, tal governador gosta disso, e as coisas vão andando, e elas não andam conectadas com o projeto estratégico. Entendeu? E aí as coisas, quando elas se desconectam, fica mais difícil da gente poder observar. E isso é o que eu percebi no CREMIC. As áreas não estão conectadas e não existe um projeto estratégico claro. Eu sou uma pessoa de pensamento muito simples. E não é comum nessa área ter pensamento simples. As pessoas elas têm pensamentos extremamente complexos. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, nós temos que reduzir a quantidade de plantas. Isso foi uma ideia, porque a gente vai ter que controlar, porque a gente precisa de ter monitoramento, porque a gente precisa apresentar resultado. Com o resultado, a gente consegue falar assim, olha aqui, sociedade, o que vocês estão perdendo? Nós estamos atendendo tantas pessoas, nós estamos liberando tantos medicamentos, nós estamos produzindo tanto, nós temos essa pesquisa e os resultados são esses. Aí, quando fica... Eles são quantificáveis, né, Daniel? Isso é monitoramento, a gente precisa de gerar indicadores validados, né, para que a gente possa realmente apresentar isso. Volto a dizer, aquilo que não é conhecido não tem como ser defendido. A sociedade goiana não conhece o CREMIC. Esse é um fato, sabe? E para conhecer o CREMIC, a gente não pode apresentar o CREMIC tem problemas, o CREMIC isso, o CREMIC aquilo. Não, o CREMIC é um polo único, talvez no mundo, né? Então, a gente tem resultados históricos e temos resultados adiante. Aí fica difícil, muitas vezes, porque a pesquisa, principalmente pesquisas como epigenética, são pesquisas que demoram tempo a dar resultado. E as pessoas elas querem resultado imediato, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de um plano estratégico com resultados de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. A gente precisa apresentar isso no Conselho Estadual de Saúde, pelo menos de 3 em 3 meses. E as pessoas elas têm que observar na gestão de risco, olhar assim e falar, olha, é isso aqui. Nós estamos tendo problemas com licitação. Nós não estamos conseguindo comprar. Como é que nós vamos comprar equipamento e insumo para poder manter isso? Os problemas eles vão ser problemas específicos. Não, mas nós precisamos de apoio governamental. Aí o governador ou o secretário de saúde pode chegar e falar assim, tudo bem, eu quero apoiar, mas onde? Por onde começamos? Né? O que é o plano de trabalho, né? Qual é o planejamento estratégico? Né? Eu penso que a gente... E aí é um convite que toda palestra eu faço. Vamos para a política. Existe um movimento muito forte dizendo, não, mas a política é coisa disso e taxa as pessoas que se envolvem com a política, né? E a gente tem que entender que ou é a política ou é a barbárie, né? Então vamos para a política, ocupemos esse espaço com pessoas, né? E aí a gente tem visto a atuação política da Mara Rubi, a atuação política do Danilo, a atuação política da Renata,
Isso não quer dizer que é política partidária. Ninguém está ali defendendo bandeira de partido nenhum, não. Nós estamos defendendo o SUS, e o SUS é um resultado de política, é política pública, é política social. Nós precisamos entender isso, sair um pouco desse jogo de torcida. Ah, porque eu gosto de não sei quem, porque eu gosto de não sei quem. Gente, quem quiser fazer um trabalho sério nessa área, vai receber os aplausos. Né? A política é isso, e planejamento estratégico. Eu penso, pensar os indicadores, pensar o monitoramento e apresentar resultados. Isso, acho que você falou, assim, você foi direto ao ponto, foi na veia, viu, Daniel? Porque uma das coisas que nós discutimos com a superintendência foi de que a gente precisa desse plano de trabalho e que a gente precisa de um colegiado para discutir de forma ampla tanto a finalidade, né, do CREMIC quanto esse projeto maior para o estado de Goiás, né, em termos do que ele pode beneficiar todos os usuários do Sistema Único de Saúde. E acho que é extremamente importante a gente envolver os usuários. Uma das coisas que nós tentamos resgatar vai ser a consolidação do Conselho Local de Saúde dentro do CREMIC, porque é importante que a gente traga usuários, gestores e trabalhadores nesse processo de discussão, que ele seja dialógico, que ele seja democrático, né, para que a gente possa construir juntos. Eu acho que isso consolida um trabalho, né? Inclusive, a Flaviana está aqui falando o seguinte, essa pesquisa se perdeu por algum motivo, mas precisa ser resgatada e outras implementadas. Então, é o que você falou, a gente precisa de projetos, né, de curto, médio e longo prazo. O Venerando está aqui dizendo o seguinte, eu quero saber o que eles pensam sobre quem de fato deveria fazer a gestão. Eu sei que essa não é uma decisão de nenhum de vocês, né? Aí é uma opinião apenas, ou seja, ser gestor do CREMIC, porque eu entendo que quem tem que ser gestor lá é quem defende as práticas integrativas e complementares e, de fato, acredita nisso. Essa é a opinião dele e, provavelmente, ele está querendo a opinião de vocês em torno desse tema, a gestão do CREMIC. Aqui, só para fechar também, a Renata Nascente está dizendo, em 2018, nós participamos do projeto Acolher, Cuidado Integrativo das Mulheres com Câncer de Mama, em parceria com o Cionco, diretora, a doutora Carla, sendo uma conquista para a nossa unidade. E a Renata está ressaltando, né, o trabalho, a importância do ensino e pesquisa e de alguns projetos que já foram desenvolvidos em parceria com outras instituições. E a doutora Carla até colocou aqui também no chat que ela recebeu uma carta da direção atual dizendo que não tinha interesse na pesquisa. Então, todos esses assuntos, eles viraram, né, todo esse caldo que efervesceu e fez com que a gente, nesse momento, tivesse nessas discussões amplas em torno do CREMIC, nesse processo de mobilização, mas que, como você disse, Daniel, eu acredito que ele não é algo pontual, ele tem que ser algo que se estruture para que a gente possa fazer esse acompanhamento para e passo, né, de todo esse projeto de trabalho, de tudo que vem pela frente para a gente consolidar essa política pública do Sistema Único de Saúde, né, que são as práticas integrativas. Vocês querem comentar um pouco sobre essas falas? Deixa eu comentar aqui, então. Essa fala do Venerando, achei bem oportuna também. Concordo plenamente que estejam na diretoria pessoas que têm afinidade, pessoas que gostem, pessoas que têm experiência, tanto no nível pessoal, no nível profissional, que tenham amor à causa. Eu acho isso fundamental. O CREMIC já passou por períodos ali que alguns diretores que passaram por lá não tinham o menor conhecimento sobre o que era o assunto que se tratava lá dentro. Isso foi realmente uma coisa que dificultou muito. Essa diretoria que está lá atualmente, na reunião que a gente teve lá na SAIS, eu senti que são pessoas com esse perfil, pessoas que têm afinidade, que gostam, que pensam, né, que estão tentando acertar. Né? Tem também pessoas com experiência, né, antiga, tem pessoas com visão nova. Eu acredito que está agora, nesse momento, sendo necessário, é aquilo que foi falado aqui no início, né? É acertar as relações pessoais, acertar as intenções pessoais, né? Para que isso seja claro, que todo mundo está a fim de trabalhar em prol do CREMIC, ajustar, aparar as arestas dos relacionamentos dos profissionais que, por algum motivo, se sentiram ou desvalorizados, ou desrespeitados, às vezes por falha de comunicação, né? Eu acho que essas arestas precisam ser aparadas, né? Para que o relacionamento interpessoal melhore
e que esse desempenho profissional possa trazer frutos. Mas eu acredito nessa equipe, acredito, como eu falei, no trabalho do Sandro, no trabalho da equipe de coordenação das práticas, da diretoria que está lá, da SAIS, assim como o secretário de Saúde, que a intenção, o objetivo está em torno disso. Agora precisamos melhorar esse relacionamento interpessoal, né? Como eu falei inicialmente, às vezes as mudanças, né, as transformações levam a esses momentos de tensão, de atrito que precisa passar, né? Precisa superar, como disse o Daniel, porque a causa está acima das pessoas. A gente olhar para a causa, olhar para o trabalho, olhar para o CREMIC como algo grandioso, né? E a gente se colocar à disposição disso para trabalhar em conjunto, em equipe. Exato. Nós estamos finalizando aqui, mas só gostaria de colocar algumas considerações que ainda estão aqui no chat. O Milhomem está colocando que fez um curso de fitoterapia muito bacana com o Dr. Danilo, promovido pelo município de Goiânia. Está aqui parabenizando o senhor. A Carla Rodrigues, né, que é a pesquisadora, está dizendo planejamento estratégico, coparticipativo, gestão de riscos, de processos e projetos, esse é o caminho para a excelência e sustentabilidade do CREMIC. E o Ricardo Manzi, que é presidente do Sind Saúde, está aqui dizendo o seguinte: seria muito bom se nós pudéssemos escolher os gestores com a participação dos trabalhadores, dos usuários e da gestão, né, num processo participativo, democrático, e que pudesse, de fato, construir caminhos de forma mais horizontal, né? Esse é o desejo de todos nós, e a gente espera, num futuro próximo, conquistar isso, né, com essa participação de forma mais horizontal na escolha dos gestores, com competência, com qualificação, e a gente espera realmente que isso aconteça em um breve espaço de tempo. Eu queria, aqui já partindo para a finalização, infelizmente, a gente queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer a disponibilidade, né, de estarem conosco, trazendo as contribuições e a experiência vasta, né, de vida, de participação nesse centro de referência que é tão importante para nós aqui no estado de Goiás. A gente queria também contar com vocês nesse processo de construção e consolidação dessa política de práticas integrativas aqui no estado. Eu tenho certeza, doutor Danilo será um participante muito próximo agora, né, doutor Danilo, retornando para Goiânia. E o Daniel, eu tenho certeza que também a gente pode contar, né, com a sua mão amiga e tão próxima no Ministério da Saúde, e queria abrir para vocês fazerem as considerações finais em torno desse assunto, né, que é tão caro para o nosso coração e, com certeza, para os usuários do Sistema Único de Saúde. Pode falar, professor. Agradecer muito, falar sobre o CREMIC, para mim sempre é até emocionante mesmo, encontrar, né? Estar do lado do Danilo, para mim, é um gigante, assim como estar do lado da Mara Rubia e de toda a equipe, Jová, né? É muito legal, me satisfaz muito poder ajudar, né? Tentar ajudar da minha forma. Eu acredito nessa retomada. Já desde o ano passado eu venho vendo todos esses movimentos. Eu estou me disponibilizando pessoalmente, aí não posso falar enquanto Ministério da Saúde, mas posso, fora dos meus horários, sempre ajudar as pessoas a pensar, a poder estar juntas. Nos finais de semana eu posso ir a Goiânia para a gente poder encontrar. Hoje em dia tudo virou live, né? Então a gente tem essa condição de estar junto também, dentro dessa perspectiva. É evidentemente que muito ruim sem os abraços, sem os afetos, né, sem os toques, né? Isso para nós que somos das PICs, né, é muito importante. Mas espero que essa crise jogue o CREMIC para um lugar onde ele merece, que é ser protagonista da política de práticas integrativas no estado de Goiás. Esse é um problema. O doutor Danilo falou muito bem sobre isso no início, porque tudo municipalizou, porque volta para a atenção básica, mas nós temos que transformar esse problema no grande potencial. Porque essa política, ela não é uma política do CREMIC isolado ali perto da BR. Né? Ela é uma política que tem que ser orientada, desenvolvida, pensada no CREMIC para o Estado. Volto a dizer, o CREMIC
tem todo o potencial para ser uma farmácia viva, e não é qualquer farmácia viva, é uma farmácia viva para produzir medicamentos, entregar para a população, fazer convênios com as prefeituras, capacitar as prefeituras. Vamos ter projeto agora na cidade de... O ano passado foi... É uma cidade do interior, não sei se é Quirinópolis, mas tem uma cidade do interior que bateu o projeto. Então, todas essas cidades estão precisando ter um ponto de referência. Nós temos projetos muito legais lá em Alto Paraíso, que eu conheci também o pessoal, quando tive na Semana Científica do ano passado. Então, nós temos as pessoas que estão andando sós. Se elas tiverem um ponto de referência e se os governantes agora, eu percebo que existe esse interesse, né, trabalharem melhor no sentido de fazer com que o CREMIC seja essa referência vai ser um sucesso. Sobre a questão de colocar ou não determinados agentes públicos que não estão capacitados, e aí eu penso que tem que ter realmente um chamamento à sociedade, para a sociedade fazer um ponto de pressão e entender o que é que vai ser bom para o CREMIC, porque o que for bom para o CREMIC será bom para a sociedade goianiense e goiana. Agradecer muito. Obrigada, Daniel. Bom, eu também quero agradecer muito, Neia, Centro de Saúde, essa grande satisfação estar aqui com o professor Daniel, e espero que o pessoal da Secretaria de Saúde, do CREMIC, que não puderam estar com a gente aqui, possam ter visto um pouquinho aqui da nossa conversa, para ver assim a grande ajuda que o professor Daniel pode trazer para a gente lá no CREMIC. É uma pessoa atuante, uma pessoa inteligente, uma pessoa afinada com os projetos das práticas integrativas no Brasil, com uma experiência fantástica, uma grande força de trabalho. Então, seu trabalho, professor Daniel, é muito bem-vindo, é muito importante. Eu espero que a gente possa realmente contar com a sua presença, tanto pessoal quanto também institucional, que o CREMIC precisa realmente disso que você falou, juntar forças, juntar as pessoas, né? E você é um catalisador, é um coordenador. Então, seja bem-vindo e eu vou fazer muita força para que você participe diretamente com a gente nos nossos projetos, porque eu concordo plenamente com você. Eu acho que você fechou aí, em várias questões, os pontos mais importantes, que o CREMIC tem esse potencial, tem essa história, tem esse valor, tem um potencial gigante para o futuro também. Então, vamos trabalhar em prol disso, aproveitar esse bom momento, porque os bons momentos políticos são os que fazem dar saltos nos trabalhos, né? Fazem dar saltos nos projetos. Então, vamos aproveitar esse momento aí que a gente está com uma equipe boa e com bons apoios, com boas parcerias, para que o CREMIC volte a uma época de ouro novamente, como a gente já viveu, e que a gente tem esse potencial. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Só ressaltar aqui também a participação da Sueli, parabenizando aqui o doutor Danilo, dizendo que em breve vocês estarão trabalhando juntos, né? A gente teve aqui algumas outras participações, eu não consegui ler todas, mas eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam essa live, que estiveram junto conosco nesse processo de abraçar o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares. O Sindsaúde se coloca à disposição e parceiro nesse processo para que a gente possa, de fato, consolidar o CREMIC como patrimônio do Estado de Goiás e dos usuários do Sistema Único de Saúde, que possa também acolher os trabalhadores que, ao longo desses anos, vêm dedicado, né, a sua vida, o seu conhecimento, na garantia de que, embora tenham havido várias intempéries, vários governos, né, que não olharam para aquele lugar, mas que mantiveram aquele espaço vivo e funcionando, apesar de todas as dificuldades. Então, é no intuito de que nós possamos valorizar tanto o patrimônio físico quanto intelectual, né, para que a gente consiga, de fato, construir uma política consolidada em bases amorosas e integrativas do conhecimento e do trabalho e do usuário do Sistema Único de Saúde. Então, o Sindsaúde agradece muito a participação de vocês e esperamos contar com essa parceria no futuro. Um grande abraço, doutor Danilo, doutor Daniel, pela presença. Esperamos vê-los em breve. Obrigado. Tchau. Até mais. Boa noite.